E eu agora gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Deuteronômio 10, do versículo 12 em diante. Deuteronômio 10, do versículo 12 em diante. Todos acharam? Deuteronômio é um livro logo no começo da Bíblia, faz parte do Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. E você deve se deter aí no capítulo de número 10, no versículo de número 12. Tem alguém aqui que é 12? Então fique atento, hein? Porque Deus sempre costuma falar conosco nos versículos 12. Até os nossos médicos já estão entendendo que onde tem o número 12, Jesus está no negócio. E não é numerologia não, hein? É a simbologia dos números bíblicos, tá bom? Vamos lá? Exortação à obediência. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor requer de ti? Não é que temas o Senhor teu Deus, e ande em todos os seus caminhos, e o ames, e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem? Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor, teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Tão somente o Senhor se afeiçoou a teus pais para os amar. A vós outros, descendentes deles, escolheu de todos os povos, como hoje se vê. Circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Amai, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Ao Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, a Ele te chegarás, e pelo seu nome jurarás. Ele é o teu louvor e o teu Deus, que te fez grandes e temíveis coisas que os teus olhos têm visto. Com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Graças nós te damos, Senhor, pela tua palavra, que ela alcance de forma revelada e ungida o espírito de toda a igreja, o espírito de todo aquele a quem o Senhor quer salvar e abençoar. E que nesta hora, Senhor, todo espírito roubador da tua palavra seja repreendido, seja banido do nosso meio, porque nós neutralizamos todo o poder do maligno e de principados e de potestades e de dominadores e de forças espirituais da maldade, declarando neste lugar a liberdade e a soberania do Espírito Santo sobre cada um de nós. Que o Senhor possa falar aos nossos corações e, conforme a fidelidade e o poder da sua promessa, o Senhor esteja edificando a sua igreja para que ela seja santa e forte, a ponto de prevalecer contra as trevas, a ponto de romper com as portas do Hades, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Desde o primeiro culto do ano, o Senhor vem falando conosco sobre o que Ele espera de nós nesse ano. E quando eu digo o que Ele espera de nós, não é só de nós a igreja El Shaddai, mas é da sua igreja, a igreja de Cristo. E dentro dessa visão para este ano e para todos os outros anos, Deus tem nos falado sobre misericórdia, nos dando no primeiro culto e no segundo culto 2 sentidos da palavra misericórdia.
primeiro deles é uma capacidade espiritual de nos compadecermos do vazio do coração do outro. Dissemos que misericórdia é uma palavra construída por duas outras palavras, que é miserere e cordis, vazio, miserere é vazio, cordis, coração. Então, misericórdia está ligado a um coração vazio. E esse coração vazio tanto pode ser o coração do meu semelhante, que está com alguma necessidade, com alguma dor, passando por algum tipo de angústia ou aflição e precisando de conforto, de socorro, de uma palavra de vida, de uma palavra restauradora, como ou de uma atitude, da nossa parte, como também no culto passado, porque foram 2 cultos falando sobre este mesmo assunto, nós falamos sobre misericórdia como um coração desprovido de intenções humanas, um coração desapegado dos projetos humanos, dos sonhos humanos, dos anseios e desejos humanos e carnais, para que, através de um coração despojado, um coração disponível para Deus, nós pudéssemos ser guiados pelo Espírito Santo. Porque quando o homem governa a sua própria vida, ele continua governando a sua própria vida, ele faz segundo a sua própria mente ou segundo o seu próprio coração. Ele continua fazendo suas escolhas, ele tem uma vida passível de erro. Mas quando aprendemos a ouvir a voz de Deus e aprendemos a consultar a Deus antes das decisões, nós não vamos errar, nós não vamos entrar por nenhum tipo de descaminho, nós não vamos nos desviar nem retroceder, nós vamos avançar na direção de Cristo, nós vamos caminhar na direção daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Quando o povo de Israel saiu do Egito e caminhava no deserto em direção à terra prometida, o objetivo daquele povo, ou seja, a necessidade deles, era sempre andar em direção àquilo que Deus havia feito como promessa. Existia uma promessa de que existia uma terra. Eles não sabiam onde essa terra estava. Mas qual era a única possibilidade deles alcançarem a promessa, ou deles receberem de Deus aquilo que Deus havia lhes prometido? Era eles caminharem em direção à promessa do Senhor. Então, viver pela fé é isso. É acreditarmos nas promessas de Deus e não desanimarmos, não deixarmos que nada nos desvie e permanecermos firmes na busca dos objetivos de Deus, dos sonhos de Deus para as nossas vidas. O que é que nos permite vivermos isso? A palavra de Deus e a comunhão com o Espírito de Deus. Enquanto estivermos focados em conformar as nossas vidas, em aplicar nas nossas vidas esta palavra aqui, a Bíblia Sagrada, o Espírito Santo de Deus estará nos ajudando, o Espírito Santo de Deus estará nos direcionando aos acertos. Mas se dermos vazão aos anseios humanos, aos desejos carnais, se quisermos voltar ao pecado, voltar ao mundo, ou nos fizermos obstinados, não permitindo que Deus nos dirija, então pode ser que a nossa sorte não seja favorável, ou seja, pode ser que nós entremos por caminhos perigosos e soframos danos, como muitas vezes a gente vê na vida até mesmo de pessoas que conhecem a Jesus. Tem muitos cristãos que não vivem uma vida vitoriosa, tem muitos cristãos que não vivem uma vida que seja um testemunho que glorifique a Jesus. Muitos cristãos vivem às vezes uma vida atribulada, uma vida sofrendo reveses, sendo alcançados pelo maligno, sendo açoitados, e isso não faz parte da vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós vivamos uma vida plena, uma vida abundante, não sem problemas, não sem testes da nossa fé, não sem provas e tribulações. As provas e tribulações fazem parte da nossa vida cristã, mas muitas vezes as pessoas confundem as provas e tribulações permitidas por Deus com as consequências dos seus próprios erros, das suas próprias escolhas. As pessoas fazem escolhas erradas, elas fazem escolhas não dando ouvidos à voz de Deus, e elas querem pôr a culpa em Deus, dizendo: Deus está me provando, Deus está
Deus me colocou no deserto, Deus me permitiu ir para a fornalha. Não, Deus queria que você fosse, era para a terra prometida. Deus queria que você chegasse no centro da vontade dEle, não ficasse dando voltas no deserto, nem passando por situações consequentes, que são consequência de pecados. Amém? Então, dissemos no primeiro culto do ano, que o Senhor quer um relacionamento conosco. Amém? Um relacionamento de amor, pois Deus é uma pessoa. Hoje tem pessoas novas aqui, e é muito importante que esses novos que estão chegando conheçam a Jesus. Esse Jesus vivo que faz parte da nossa vida. Sabendo que Ele é uma pessoa. Embora Ele seja uma pessoa invisível, porque Ele é Espírito, Ele é uma pessoa amorosa, perfeita e super interessada em que você seja feliz, super interessada em te fazer o bem. Nós ouvimos também que quando nós queremos ter um bom relacionamento com alguém, nós precisamos pensar não só naquilo que nós esperamos daquele relacionamento, mas nós precisamos refletir sobre o que aquela outra pessoa com quem eu me relaciono espera de mim. E esse texto, o versículo 12, ele começa exatamente assim. Ele diz: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? O que é que o Senhor espera de ti? E ele dá as respostas. Ele fala o que é que Deus quer de nós, não é? Se nós entendermos isto, o que Deus quer de nós, e nós nos aplicarmos nesse relacionamento, a satisfazermos o coração de Deus, as suas promessas todas vão se cumprir na nossa vida. Nós vamos ser esses cristãos, não aqueles que eu falei, atribulados, carentes, necessitados, problemáticos, que dão mau testemunho no trabalho, na família, mas nós seremos pessoas abençoadas, nós seremos pessoas equilibradas, nós seremos pessoas governadas pelo Espírito Santo, e aonde nós formos, as coisas serão transformadas segundo a vontade de Deus. Você vai ser um instrumento de transformação da sua família, um instrumento de transformação no seu ambiente de trabalho, um instrumento de transformação aonde quer que você vá, um instrumento de transformação na sociedade. Quantos querem isso para si? Quantos recebem isso como uma palavra profética em nome de Jesus? Dá um aplauso ao Senhor. Se nós nos aplicarmos a satisfazermos o coração de Deus, as suas promessas se cumprirão nas nossas vidas. E o Senhor nos fará bem, ou seja, Ele nos abençoará. Abençoar significa fazer o bem a alguém, né? Então, o Senhor nos abençoará e nos multiplicará, como Ele nos promete na sua palavra. É muito importante, queridos, nós investirmos tempo no relacionamento com Deus, examinando as Escrituras. Jesus disse que uma das formas de eliminarmos erros na vida era examinarmos adequadamente as Escrituras. Tanto é que Ele diz para o povo daqueles dias, Ele diz: vocês erram porque vocês não examinam as Escrituras, porque vocês não olham para a palavra. E é muito importante nós olharmos para a palavra, porque na palavra estão as promessas de Deus, na palavra estão os propósitos de Deus com o seu povo. Um cristão, ele não pode andar aleatoriamente, ele não pode ser uma pessoa guiada só por sentimentos ou por desejos da alma. Ele precisa ser iluminado pelo Espírito Santo, ele precisa saber o que Deus quer para ele. E eu quero profetizar sobre você, nesse ano de 2020, espírito de revelação, de sabedoria e de conhecimento da palavra de Deus, para que você tenha o pleno conhecimento da verdade, para que você seja um cristão forte no Espírito, para que você seja uma pessoa com quem o Espírito Santo de Deus fale o tempo todo. Quem recebe isso para si? Diga obrigado, Jesus, dá um aplauso ao Senhor. Duas promessas: o Senhor vai te abençoar e o Senhor vai te multiplicar. Amém? Vamos olhar onde é que está a promessa de bênçãos? Deuteronômio 28, 2. Olha o que está escrito. Deuteronômio 28, 2. Um pouquinho para frente da página onde você está. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de colocar em prática todas as coisas que o Senhor teu Deus te ordena, virão sobre ti todas estas bênçãos. E aí tem uma lista de bênçãos aí. Amém? Tem uma lista de bênçãos.
Mas a promessa não é só o Senhor nos abençoar. Eu vou ler a lista já já. Já já nós vamos ler a lista de bênçãos. Mas não é só uma lista de bênçãos, um caminhão de bênçãos que Deus quer derramar sobre você. Ele quer também derramar uma bênção específica que é te multiplicar, que é gerar na terra outros cristãos iguais a você, que é não só te abençoar como um casal, né, que tem muitos filhos, porque Deus quer povoar a terra com os filhos de Deus. Deus quer que existam muitos filhos de Deus na face da terra. Amém? Por quê? Porque no futuro, de forma apocalíptica, vamos enfrentar os poderes das trevas. A palavra diz que um dia vai existir um confronto entre o exército de Deus, a igreja, e o exército do maligno. E Deus está trabalhando para multiplicar o seu exército. O exército do inimigo, que são os anjos caídos, os demônios, ele não se multiplica. Porque a Bíblia diz que 1/3 dos anjos dos céus caíram, foram transformados em demônios, e eles continuam sendo esse mesmo 1/3 até o tempo de hoje. Mas a igreja não. A igreja cresce, a igreja está debaixo dessa unção de multiplicação, porque nascem novos crentes todas as vezes que um casal cristão gera filhos, e nascem novos crentes todas as vezes que você ganha alguém para Jesus. Então, cada vez mais, o exército de Deus vai ser maior do que o exército do inimigo, e o inimigo está em desespero por causa disso. Você quer dar um aplauso a Jesus? Então, essa promessa de nos multiplicarmos é muito importante, porque quando nos multiplicamos, passamos a ter voz nos territórios. O que é que elege governantes? Uma maioria. Porque o Islã está tomando conta da Europa? Porque eles estão se multiplicando. Enquanto os europeus têm 1, 2 filhos em média por casal, eles têm 8, eles têm 10 filhos. Aí eles põem seus filhos na escola, seus filhos nascem como europeus, eles começam a fazer reivindicações dentro das escolas, as escolas têm que deixar a cultura que a Europa sempre teve, tem que deixar de lado culturas religiosas, né, que não sejam relacionadas com o Islã, porque a maioria está pedindo, a maioria precisa ser atendida. E também essa maioria, quando cresce, vota. E quando vota, elege quem? Representantes que dizem respeito àquela religião. Então, é muito importante que a igreja cresça, porque uma igreja que cresce, ela impacta o território onde ela está. Uma igreja grande, ela faz diferença no território onde ela está. Eu tenho comentado que, pelo simples fato de a gente estar orando todos os dias aqui às 6 horas da manhã, esse território aqui está sendo modificado. A gente sabe que ele está sendo modificado espiritualmente, a gente sabe que ele está sendo modificado emocionalmente, do ponto de vista do estado de alma das pessoas. A gente nem consegue ver isso direito, mas vai havendo uma mudança de atmosfera, uma mudança de comportamento nas pessoas. E também vai havendo uma restauração física. Onde a igreja chega a restauração. Então, nós somos chamados para sermos filhos abençoados por Deus e para nos transformarmos em filhos abençoadores, que vão gerar segundo a sua espécie, que vão se multiplicar, ou por meio de gerar filhos biológicos, ou por meio de gerar filhos espirituais. Por isso, cada cristão tem na terra a missão de pregar a palavra de Deus. A missão de levar o seu testemunho ao coração de outros, para que outros venham a nascer em Cristo. Amém? Então, quais são as duas promessas? As duas promessas são sermos abençoados e nos multiplicarmos. Quem quer a bênção de Deus? Quem quer ser um cristão abençoado? E quem quer ser um cristão abençoador? E multiplicador? Que vai ganhar almas, que vai mudar a sorte de famílias, que vai produzir impacto na geografia onde estiver. Então segura aí a palavra. Muitos pensam que servir a Deus é uma tolice, é um estado de religiosidade, é fruto de uma alma manipulada por alguém. As pessoas, às vezes, do mundo que não conhecem a Deus, dizem assim para você: você vai lá naquela igreja, aquele seu pastor lá vai te fazer uma lavagem cerebral. Né? Então, o próprio inimigo das nossas almas, que não quer que estejamos
na presença de Deus, que não lhe é conveniente esse nosso relacionamento com Deus, porque esse relacionamento que temos com Deus o derrota, o despoja, o destrói. Então ele faz de tudo para tirar um cristão da presença de Deus. Ele faz de tudo para demover você a nível da mente de andar com Deus, de viver pela fé. Porque ele sabe que se você viver pela fé, você vai ser abençoado e você vai ser multiplicado. E isso não interessa nem um pouco a ele. Ele sabe que cada pessoa que se converte genuinamente a Deus, que passa a andar com Deus, é um a mais no exército de Deus e ele está em desvantagem, porque o exército dele não cresce. Amém? Então, a fala do mundo em relação a nós, a fala do maligno, é essa, como se nós fôssemos pessoas alienadas e exploradas. Um dia um primo meu se aproximou de mim assim com um certo deboche num casamento, e eu falei para ele, ele começou a insinuar assim que as pessoas estavam na igreja, estavam sendo manipuladas, estavam sendo exploradas através do dízimo e tal, porque tem gente que a única relação, o único valor que existe para ela é o valor de dinheiro, material. Então, a Bíblia diz que a boca fala do que o coração está cheio, e muitas vezes o coração está cheio dos valores que a própria pessoa tem. Se a pessoa está relegada a uma condição de que todos os valores da vida dela são valores terrenos, são valores materiais, ela não tem valores espirituais. Quando ela abrir a boca, vai ser para falar que na igreja os pastores pedem dinheiro, que os pastores exploram as pessoas, que os pastores manipulam as pessoas, né? E ele começou com essa conversinha para mim, e eu falei para ele, olha, eu quero fazer uma coisa, eu não posso cobrar de você que você tenha uma visão espiritual a respeito disso, mas eu te faço o apelo de você fazer uso da sua inteligência, porque você é um engenheiro, você é uma pessoa preparada, culta. Você acha que todas aquelas pessoas que estão na igreja, elas ficam lá sendo manipuladas e enganadas durante 1, 5, 10, 20 anos? E elas nunca percebem que elas estão enganadas? Elas nunca vão se libertar desse enredo? Você acha que elas vão estar ali se relacionando com Deus ou sendo manipulados pelos homens e vão permanecer ali sem que nada aconteça na vida delas? Meu primo querido, eu quero te dizer que aquelas pessoas estão ali porque ali elas tiveram uma experiência com um Deus de amor que mudou radicalmente a sorte delas, fazendo maravilhas na vida de cada um. E aí ele pegou o copinho de uísque dele e saiu de fino. Você quer dar um aplauso a Jesus? A base do nosso relacionamento com Deus é conhecermos a Jesus, é amarmos a Jesus e termos um relacionamento com Deus, onde nós o adoramos pelo que Ele é e Ele, pelo que Ele é, tem prazer em nos abençoar. O que Ele é? Ele é um pai que tem prazer em dar boas coisas aos seus filhos. É assim que a Bíblia fala dele. Então, o que vai acontecer nesse ano? Deus vai fazer a sua fé crescer por meio do quê? De milagres, de sinais que Ele vai te dar, como esse que testemunhou aqui a doutora Isamar. Deus fortalece a nossa fé quando Ele nos permite experimentarmos a sua presença, o seu poder. A fé não é uma proposta de tornar você uma pessoa religiosa habituada a vir à igreja. Não. A fé é um chamado para você viver um relacionamento com Deus por meio do qual a sua vida vai ser aperfeiçoada. A sua vida vai ser melhorada, a sua vida vai ser restaurada, a sua vida vai ser restituída, a sua vida vai ser projetada para níveis de alegria, de amor, de fé, de unção, de poder, de autoridade, aos quais você nunca experimentou. Quem recebe isso? Dá um aplauso bem forte a Jesus. Então, servir a Deus não é alienação, manipulação, não é exploração, mas servimos a Jesus redunda em uma vida abençoada na terra e uma vida eterna no céu. Essas pessoas que têm a sua vida pautada só nos valores materiais, como é que elas vão poder entrar na vida eterna se tudo delas termina no material? Quando elas forem para o cemitério, acabou tudo. Acabou a história delas. O dinheiro delas vai ser gasto pelos filhos, o dinheiro delas vai ficar como herança para alguém,
Muitas vezes essa herança é dilapidada, essa herança é desfeita, porque as pessoas têm até raiva desse dinheiro, porque esse dinheiro impediu aquela família de ter paz, aquele dinheiro fez com que o pai ou a mãe vivessem em função do trabalho e não dessem atenção aos filhos. Então os filhos querem mais acabar com aquele dinheiro, desfrutar daquele dinheiro, porque se aquele dinheiro já fez tanto mal, agora vamos ver se ele pode fazer algum tipo de bem. E assim é que acontece com as pessoas que não conhecem a Deus, que não têm o amor de Jesus. Amém? Mas nós, graças a Deus, fomos chamados para experimentarmos este amor. Nós fomos chamados para vivermos esta relação de amor com Ele numa vida abençoada na terra e eterna no céu. Uma vida vitoriosa. Amém? Vamos ver quais são as bênçãos que Deus tem para nós? Eu vou fazer uso de uma outra Bíblia aqui, que eu ganhei da pastora Lígia, uma Bíblia que chama Mensagem. Ela tem uma linguagem boa aqui para você entender, porque a que eu uso comumente, eu gosto muito dela, é a Revista Atualizada de João Ferreira de Almeida, mas essa daqui ela tem uma linguagem mais fácil para você entender. Então, Deuteronômio 28, você pode acompanhar aí na sua ou aqui no telão. Diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Eterno, o seu Deus, e obedecerem de coração a todos os seus mandamentos que hoje estou promulgando, o Eterno os elevará muito acima das outras nações do mundo. Todas estas bênçãos virão sobre vocês, e se espalharão também de vocês, se obedecerem à voz do Eterno, o seu Deus. Ou seja, a promessa é que Ele não só vai nos abençoar, mas que Ele vai fazer com que as bênçãos dEle possam migrar da nossa vida, em direção à vida de outras pessoas. Você receberá a bênção do Eterno na cidade, a bênção do Eterno no campo, a bênção do Eterno sobre os seus filhos e sobre as colheitas das suas terras, sobre os filhotes dos seus animais, sobre as crias do seu gado, sobre os cordeiros dos seus rebanhos. Você receberá a bênção do Eterno sobre a sua cesta de pão, sobre o seu trabalho, sobre tudo o que você fizer. O Eterno derrotará os inimigos que atacarem vocês. Eles virão por uma estrada e fugirão por 7. O Eterno ordenará uma bênção sobre os seus celeiros, sobre a sua despensa, sobre o seu odre e sobre o seu trabalho. Ele os abençoará na terra que está dando a vocês. A sua casa vai ser abençoada, o seu imóvel vai ser abençoado, o seu terreno vai ser abençoado, a propriedade que você adquirir vai ser abençoada, a cidade onde você viver vai ser uma cidade abençoada pela sua presença, que leva consigo a presença de Deus. O Eterno os separará como um povo santo para Ele, como prometeu, se vocês obedecerem a Ele e viverem conforme o que Ele determinou. Todos os povos da terra darão testemunho da vida que vocês vivem sob o nome do Eterno e terão grande respeito por Israel. O Eterno derramará grande prosperidade sobre vocês. Olha a promessa da prosperidade aqui. Sobre os filhos do seu ventre. Hoje você vai ser próspero, mas amanhã o seu filho vai ser muito mais próspero do que você. Quantos recebem isso? Diga obrigado, Jesus. O Senhor te derramará prosperidade nas crias dos teus animais e nas colheitas da tua terra, a terra que Ele prometeu aos seus antepassados dar a vocês. O Eterno abrirá as janelas dos céus e derramará chuvas sobre a terra na época certa e abençoará o trabalho que vocês empreenderem. Vocês emprestarão a muitos povos, mas nunca precisarão tomar emprestado. O Eterno fará de vocês cabeça das nações e não cauda. Vocês sempre estarão por cima, nunca estarão por baixo, se obedecerem fielmente e forem diligentes em cumprir as ordens do Eterno, o seu Deus, que
estou anunciando hoje. Não vacilem, não se desviem, nem mesmo 1 centímetro para a direita ou para a esquerda das palavras que estou dizendo a vocês. Não sigam nem adorem a outros deuses. Vamos dar um aplauso ao Senhor por essas bênçãos todas? Para que todas essas bênçãos deixem de ser promessas e se tornem realidade na sua vida, nós devemos apenas atender alguns requisitos que estão escritos no versículo 12. Eu falei que no versículo 12 Deus sempre fala conosco, né? Com essa igreja aqui especificamente. O que está escrito lá no versículo 12? Vamos ver lá a parte que nos cabe. Eu falei na palavra das ofertas que tem uma parte que é Deus quem faz. Fazer a semente morrer, depois ressuscitar, florescer e se multiplicar por meio de uma planta que faz aquela semente que foi plantada gerar muitas outras iguais a si. Essa é a parte de Deus, esse é o milagre feito por Deus. Assim como Ele faz o milagre de um óvulo e um espermatozoide se juntarem no ventre de uma mulher e dali ser formada uma criança. Esse é o milagre da vida, esse é um milagre que só Deus sabe fazer. Mas o homem tem a parte dele. No caso dos casais, o marido tem que plantar uma semente no ventre da esposa para poder nascer um filho. Não é assim que acontece? Da mesma forma, o lavrador tem que plantar uma semente na terra para a terra poder produzir. Então, nós temos que investir a nossa fé, nós temos que plantar a semente da fé no reino de Deus, no Senhor, para que as promessas se tornem em realidade. E muitas vezes os cristãos acham que essa relação é uma relação unilateral, que Deus vai fazer tudo sem que eles precisem fazer nada. Mas eu quero dizer que aqui na Igreja El Shaddai, você vai ouvir sempre o Evangelho da verdade. E se você seguir por esse caminho de um Evangelho que custa um pouco mais, mas que é verdadeiro, você vai ver que as respostas e as promessas também serão palpáveis, também serão verdadeiras. Não serão só promessas a vida toda, como acontece na vida de alguns. Amém? Então vamos lá. Primeiro aspecto aqui de Deuteronômio 10:12. Diz assim: agora, pois, ó Israel, o que é que o Senhor requer de ti? Lembra lá do relacionamento com Ele? O que Ele quer de ti? Não é que temas ao Senhor teu Deus? Então, o primeiro aspecto, temer a Deus. Ou seja, reconhecer o poder dEle, reconhecer a sua autoridade sobre tudo e sobre todos. O domínio que Ele tem sobre todo o universo. É Ele quem faz viver, Ele quem faz morrer. É que ele que decide se a gente está saudável ou se a gente está doente. É Ele que decide se a porta se abre ou se a porta se fecha. E portas que Ele abre, ninguém pode fechar. E portas que Ele fecha, ninguém pode abrir. Então, o que é o princípio de temer a Deus? Não é ter medo de Deus, mas é reconhecer a autoridade de Deus e aprender a depender dEle. Saber que tudo está nas mãos dEle. O governo dos céus e da terra, o governo da minha vida está nas mãos de Deus. Isso é temer a Deus. E se eu sei que eu dependo dEle, eu vou ficar com a barbinha de molho na presença dEle. Eu vou me submeter, eu vou crer, eu vou obedecer, eu vou deixar que Ele conduza a minha vida, sem nenhum medo, porque eu não devo ter medo de alguém que eu sei que me ama. E o Senhor não quer que nós o temamos dentro dessa perspectiva do medo, mas Ele quer que nós entendamos que Ele é um Pai que tem poder sobre tudo e sobre todos, e porque Ele nos ama, Ele vai fazer bem as nossas vidas. Amém? Isso fala de um confronto entre a soberania e a autoridade de Deus versus a fragilidade do homem. Temer a Deus significa saber que se Ele tirar os olhos de nós, nós perecemos. Então nós temos que ter a nossa vida nas mãos dEle. Nós precisamos depender dEle para tudo. Amém? Diga: Senhor, eu te peço, nessa noite, onde o Senhor me chamou para me abençoar, que o Senhor me abençoe com a bênção de haver temor de Ti, Senhor, no meu espírito. Infunde no meu espírito o Teu temor, para que eu dependa de Ti, para que eu conheça a grandeza do Teu poder e experimente este poder e esta autoridade
de forma favorável na minha vida. Eu sou frágil, eu sou limitado, eu sou pequeno, Senhor. Porém, o Senhor é grande e todo-poderoso. Em nome de Jesus. Dá um aplauso a esse Deus grande. Esse é um exercício de nós abrirmos mão da altivez que existe na alma humana, porque o homem, naturalmente falando, ele se acha autossuficiente. Ele não consegue se esvaziar lá dos sonhos e planos e anseios do coração. Ele não consegue, muitas vezes, enxergar os limites da sua potencialidade enquanto ser humano, e isso dificulta ele entender que ele depende de Deus, que a sorte de Deus está nas mãos, a sorte dele está nas mãos de Deus. E é por isso que muitas vezes, antes da gente ter essa experiência com Deus, da gente chegar na igreja, a gente vive experiências de perdas. Por que Deus muitas vezes tira as coisas daqueles que estão lá no mundo e alheios a Deus, distantes de Deus, e de repente Deus tira coisas preciosas, como um casamento, dinheiro, os bens, a conquista de toda a vida, a saúde, porque Ele quer chamar a nossa atenção, Ele quer nos chamar para a presença dEle, Ele quer nos trazer para o contexto do relacionamento com Ele, que é a única coisa que vai nos levar à salvação eterna, e Ele quer nos mostrar também a nossa fragilidade. Deus, muitas vezes, Ele é obrigado a mostrar ao homem a fragilidade do homem, para que o homem creia nele, para que o homem aprenda a depender dEle e pare de ser autossuficiente, pare de fazer todas as coisas segundo a sua própria vontade. A gente precisa aprender a consultar Deus e atrair a vontade de Deus para as nossas vidas. Amém? Então, o primeiro aspecto é temermos a Deus. O segundo é que andes nos seus caminhos. Volta lá no versículo 12. Que andes em todos os seus caminhos. Isso fala de nos deixarmos conduzir pelo Espírito na prática de toda a verdade. Existem mandamentos, existem estatutos, existem ordenanças e princípios divinos aqui na Bíblia. É um estilo de vida projetado por Deus. E o que nós cristãos devemos fazer? Abrirmos mão daquela velha maneira de viver. Quando você estava no mundo, você não prosperava entregando dízimos ou semeando ofertas. Você prosperava trabalhando que nem um louco. Ou então você prosperava fazendo algum tipo de coisa ilícita, né? Esse era o caso de pessoas que eram corruptos, faziam coisas erradas, né? Eu, há pouco tempo, ganhei um rapaz que, quando ele começou a abrir o seu coração comigo e confessar os seus pecados, ele falou que um dos pecados dele é que ele ganhava dinheiro fácil clonando cartões, né? E, graças a Deus, ele se arrependeu disso e mudou de vida e começou a caminhar com Cristo, porque Deus, Ele não veio para os sãos, Ele veio para os que precisam de salvação, de perdão e de cura, né? Então, é por isso que a gente precisa olhar com misericórdia para as pessoas que estão lá no mundo. Mas é preciso também que no momento da conversão, nós não fiquemos numa vida dupla, uma vida paralela, andando um pouquinho com Jesus e um pouquinho lá no mundo. Eu vou na igreja, eu gosto da palavra, eu me sinto bem, porque lá as pessoas são carinhosas, são amorosas, tem uma atmosfera legal lá, mas na semana, na segunda-feira, eu continuo fazendo coisas erradas, eu continuo agindo de forma desonesta, eu continuo pecando. Não, esse texto aqui diz: ande em todos os seus caminhos. O seu esforço pela sua própria vida, pelo seu bem-estar e o bem-estar dos seus descendentes, da sua família, dos seus filhos e netos, depende de hoje você se esforçar para colocar todas as áreas da sua vida alinhadas com a palavra de Deus. Porque tudo que aqui está escrito, para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento foi escrito. Tudo que a Bíblia nos manda fazer visa um bom propósito, visa glorificar a Deus e visa abençoar a mim e a você. Então vale a pena se aplicar para colocar a nossa vida em linha com essa palavra. Deus diz para Israel: Israel, me tema e ande nos meus caminhos. Israel, me tema e guarde os meus mandamentos. Israel, me tema e ande segundo
a direção dada pela minha palavra. Amém? E depois ele diz que o temas, que ande nos seus caminhos e que o ames, que é aquilo que eu falei, de um relacionamento com a pessoa de Deus, cujo vínculo perfeito é o amor. Amém? Então, um grande propósito que deve ser a sua oração, deve ser o seu pedido diante de Deus nesse ano, deve ser o seu esforço, os seus passos de fé, é você aprender a amar Jesus. E você aprender a se relacionar com o Espírito de Deus. Você tirar, como eu falei, o princípio das regras, o princípio de só querer fazer as coisas no princípio de uma lei, temendo a Deus. Eu não ando segundo a palavra de Deus, eu não procuro fazer as coisas corretamente porque eu tenho medo só de que Deus me puna. Eu faço tudo da melhor forma que eu posso, tentando agradar a Deus, porque eu amo a Jesus. Eu sei o preço que Ele pagou pela minha salvação. Eu sei o preço que Ele pagou para eu estar aqui hoje, salvo, transformado, abençoado, feliz e sendo bênção na vida de outros. Então, por amor e gratidão a Ele, reconhecendo o que Ele fez por mim, eu vou dedicar minha vida, fazendo tudo por Ele também, por amor. Não é porque eu sou religioso, não é porque eu quero mostrar nada para ninguém, é porque eu de fato amo a Jesus. Amém? O vínculo perfeito para eu fazer qualquer coisa com Deus ou para Deus é o amor. Eu não posso querer ser líder por dinheiro, eu não posso querer ser pastor por fama, eu não posso querer influenciar pessoas para mandar nelas, para exercer poder sobre a alma delas. Eu não posso fazer nada por nenhuma outra motivação que não seja por amor a Jesus. E eu quero te falar que no meu caso particular, tudo que eu faço na vida é por amor a Jesus, por gratidão a Ele, por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por mim, porque eu sei de onde Jesus me tirou. Ele me tirou da lata do lixo. Verdade. Eu estava desprezado, rejeitado. Não tinha mais valor à minha vida, mas para Ele tinha. E Ele me ensinou também a dar valor de novo à minha vida. Então, abre o seu coração para você receber o amor de Deus. Para você se sentir amado por Deus como filho. Porque às vezes o mundo fala que a gente não presta, fala que a gente é desprezível, que a gente é incompetente, que a gente é incapaz. Mas isso tudo é a voz do inimigo das nossas almas, do diabo, querendo nos abalar, nos ferir, nos destruir, por meio de pessoas que não creem, por meio de pessoas que não conhecem a Deus. Porque na visão de Deus você é um filho, na visão de Deus você tem valor, na visão de Deus você é uma bênção, na visão de Deus você é um filho do rei, e não só tem direito a estar com o rei, mas de entrar na posse de tudo o que é do rei. Não temais, ó pequenino rebanho, porque aprouve ao vosso Pai Celestial dar-vos o seu reino. Só quem recebe o amor do rei e como expressão desse amor, a herança do reino, dá um aplauso ao Senhor. E, por fim, ele diz, e que, além de temer a Deus, de andar nos seus caminhos todos e de amá-lo, você o sirva de todo o seu coração e de toda a sua alma. A minha oração é para que Deus abra o seu entendimento espiritual, toque o seu coração, para que você entenda e creia que Deus precisa de você, que Deus quer que você o sirva, que Ele tem uma missão para a sua vida, Ele tem um propósito para fazer se cumprir por intermédio de cada pessoa que está aqui. Às vezes as pessoas pensam que uma missão foi dada ao apóstolo Fábio, uma missão foi dada ao meu pastor, uma missão foi dada ao meu líder de célula. Isso é verdade, mas na verdade, quando somos chamados como cristãos à presença dEle, todos nós recebemos de Deus um chamado e um ministério. Qual ministério? O ministério da reconciliação. De reconciliarmos o mundo com Deus, assim como nós estávamos no mundo e fomos reconciliados com Ele por meio do seu Filho Jesus. Amém?
Então, nós precisamos entender isso, que somos chamados para sermos mensageiros de Deus. Você não está aqui nesse mundo só para trabalhar, levantar cedo, dormir tarde, ganhar dinheiro, fazer coisas boas para a sua família, fazer coisas boas para as pessoas, porque eu sei que é bom quando a gente é uma pessoa trabalhadora, honesta, que a gente cumpre os nossos deveres como pessoas sociais, profissionais, materiais, mas existe um chamado espiritual de sermos mensageiros a este mundo de que Jesus Cristo vive, de que com Ele está o perdão dos pecados e que só Ele pode nos levar a possuirmos a vida eterna. E o mundo precisa muito disso. Então é por isso que Deus quer te abençoar, para que o mundo, vendo as bênçãos que Deus vai derramar sobre a sua vida, você poder testemunhar com essas bênçãos, de que Deus está presente na sua vida, de que Deus está te abençoando, de que Deus tem feito coisas maravilhosas com você. Mas Ele vai fazer tudo isso porque Ele quer fazer coisas maravilhosas na vida de outros, por intermédio de você. Amém? E quando é que o Senhor apressa a obra dEle? Quando é que o Senhor desata os testemunhos, as bênçãos? Quando nós nos dispomos a cumprir o propósito. Quando o nosso coração começa a buscar e se inclinar para, de fato, servi-lo. A gente para de se preocupar só com a gente mesmo e a gente começa a se preocupar com a necessidade do outro. Eu começo a olhar para a dor do outro, eu começo a perceber o vazio do coração do outro e eu começo então a exercitar misericórdia. Eu começo a levar o maior e o melhor remédio de todos para a vida das pessoas, do indivíduo, da família e da humanidade, que é dizer para as pessoas que Jesus Cristo está vivo, que Ele as ama e que só nele existirá salvação e transformação para a sua história. Amém? E ele diz, no versículo 16, estamos terminando agora: circuncidai, pois, o vosso coração, e não mais endureçais a vossa cerviz, pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas, nem aceita suborno, que faz justiça ao órfão, à viúva e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e vestes. Então, preste atenção que ele fala para não endurecermos a nossa cerviz e circuncidarmos o nosso coração. A palavra circuncidar também é construída por duas palavras, que é circum, que quer dizer em volta, e circuncidar. O cidar é de cisão, de corte. Então, circuncidar nada mais é do que cortar em volta. Era um sinal feito nos hebreus, feito no povo judeu, onde a ponta do prepúcio do órgão genital, o órgão sexual masculino, era cortado e aquela pelezinha redondinha que ficava era uma aliança, era um sinal de uma aliança. E aquilo era um sinal físico de que aquele povo era um povo marcado, era um povo circunciso, era um povo que tinha feito aliança com o Senhor para ser um povo especial, um povo particular que pertencia a Deus, que viveria dentro de um contexto de uma palavra onde não se poderia fazer as coisas que os outros povos faziam. Eles não poderiam se prostrar diante dos outros deuses, eles não poderiam cobrar juros, eles não poderiam comer carnes de animais imundos. Tinha uma série de princípios, de leis que eles deveriam observar para o próprio bem deles. Mas o apóstolo Paulo, ele diz que é para nós circuncidarmos o nosso coração. Então, o que representa circuncidar o coração? Significa cortar toda a ligação com o mundo, livrando o nosso coração de tudo aquilo que possa nos seduzir, o coração, nos levar ao pecado, nos levar ao excesso de trabalho, nos fazer incorrer no pecado do excessivo amor ao dinheiro e assim nos impedir de termos o coração disponível para Deus. O meu coração precisa ser do Senhor. Se eu entregar o meu coração ao Senhor, todas as outras áreas da minha vida vão ser levadas a essa entrega e aí eu vou ter 100% de Deus. Mas quando é que você vai ter 100% de Deus? Quando é que eu vou ter 100% de Deus? Quando Deus tiver 100% de mim.
Por isso a entrega precisa ser total. Não pode haver dura cerviz. O que é dura cerviz? Cerviz é a parte de trás, a nossa coluna, né? E por que é usado esse termo, dura cerviz? Porque o povo de Israel tinha essa natureza de não se curvar diante de Deus, de não temer a Deus e de não obedecer a Deus. Mas nós, pelo Espírito Santo, nós vamos poder nos livrar dessa dura cerviz. Nós vamos ser dóceis, nós vamos ser flexíveis, nós vamos ser voluntários, nós vamos ser disponíveis. Nós vamos sondar o coração de Deus e dizer: Senhor, o que o Senhor espera de mim? Por que a minha vida está assim? Por que eu estou passando por essas coisas? Fala comigo, Senhor. Qual é o teu propósito para mim? O que o Senhor quiser que eu faça, eu vou fazer. O que o Senhor quiser transformar a minha vida, eu me presto a viver e a ser. E dessa forma, Deus vai nos aperfeiçoando, Deus vai nos moldando. Porque não endurecer a cerviz significa não sermos incrédulos, não sermos duros e altivos diante do Senhor, mas nos submetermos ao seu amor, confiando no seu amor e nos entregando à obediência do seu Espírito. Ou seja, se nós amarmos e obedecermos, nós vamos ter vida, nós vamos ser abençoados, nós vamos ser multiplicados, e a vitória do Senhor vai coroar as nossas vidas em relação aos ataques, às investidas de todos os nossos inimigos. Quantos querem isso para si? Dá um aplauso ao Senhor aí. Diga assim comigo: obrigado, Senhor, pelo fato do Senhor ser um Deus tão bom, que quer me fazer bem. Me ensina, Senhor Jesus, a te amar. Enche o meu coração da tua misericórdia. Permita, Senhor, que floresça em mim a natureza terna, mansa e obediente do teu Filho Jesus Cristo, para que eu possua a tua vida, para que eu receba as tuas bênçãos e para que eu seja, Senhor, multiplicado por meio da minha descendência. Que a tua vitória, Senhor, permeando todas as áreas da minha vida, possa glorificar o seu santo nome. Me ensina e me capacita, Senhor, a te amar e a te servir todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero fazer um convite para as pessoas que estão aqui pela primeira vez, dizendo que o primeiro passo em direção a esse propósito tão lindo de Deus, onde Ele quer abençoar e transformar todas as áreas da nossa vida, começa com uma simples atitude de fé, que é nós depositarmos a nossa fé em Jesus Cristo. Nós decidirmos crer nele como Filho de Deus, como o único Senhor das nossas vidas. Às vezes, como eu falei, somos guiados pelo nosso próprio coração, pelos nossos desejos humanos. Às vezes acreditamos em outros deuses, mas a nossa vida não vai bem, a nossa vida não tem paz. Dentro de nós existe um vazio que só Deus, por meio de Jesus, pode preencher. E nessa noite Deus quer derramar do seu Espírito. Deus quer trazer sobre você o perdão, o amor, a salvação dEle. Ele quer te dar o seu Espírito Santo, para que você aprenda a se relacionar com Ele em amor. E por esse relacionamento de amor você receba todas as bênçãos. Você tem a sua vida aperfeiçoada por Deus e projetada para ser uma vida onde, ao invés de você precisar de ajuda, você vai ter como ajudar as pessoas. Ao invés de você precisar ser cuidado, você vai ter como cuidar de outras pessoas. Ao invés de você precisar pedir emprestado, você vai ter para emprestar a outros. Deus quer nos levar a uma vida de plenitude. Ele disse na sua palavra: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Como é que a gente recebe essa vida que só Jesus pode dar? Confessando Ele como Senhor
da nossa existência. Se você quer fazer isso nessa noite, eu posso te ajudar por meio de uma oração. Diga assim comigo: Senhor Jesus, obrigado porque nesta noite eu posso dizer que creio que Tu és Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. E hoje eu Te faço o único Senhor e Salvador da minha vida, porque eu abro para Ti o meu coração e Te recebo, Senhor Jesus, como o único Senhor e Salvador da minha vida, da minha família e da minha história. Hoje eu Te peço, Senhor Jesus Cristo, faz de mim uma nova criatura em Cristo Jesus e escreve a partir deste dia o meu nome no Teu livro da vida. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu gostaria que as pessoas que fizeram essa oração pela primeira vez, recebendo Jesus como Senhor da sua vida, ficassem de pé. O que Jesus fez nesta noite, se você fez essa oração? Ele perdoou seus pecados, Ele te deu o Espírito Santo. Deus não está mais agora em volta de você, Ele está dentro de você. E Ele, a partir de agora, vai poder te iluminar, te dirigir, te conduzir a uma vida com Cristo, que não é difícil. É mais fácil do que viver no mundo, pecando e sofrendo as consequências do pecado. É muito melhor viver com Jesus do que viver perdido no mundo. Quem está falando isso é quem viveu 30 anos no mundo e depois passou a viver mais outros tantos anos com Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, eu queria que você ficasse de pé onde você está, que eu quero fazer uma oração por você. E aí a gente encerrou esse culto, porque Deus cumpriu o propósito de salvar pessoas aqui. Tem alguém que fez essa oração pela primeira vez? Estou vendo pessoas aqui desse lado. Pode ficar de pé, não tenha vergonha de declarar publicamente a sua fé em Jesus, porque isso é muito importante. Isso é sinal que você o ama mesmo, o quer na sua vida, crê nele. Amém? Eu queria que a igreja e que os consolidadores ficassem atentos para poder dar um abraço nessas pessoas. Eu vou orar por elas. Pai, eu quero Te agradecer por cada uma dessas vidas. Quero Te louvar, Senhor, porque o Senhor decidiu ter misericórdia delas, perdoando os seus pecados, se esquecendo completamente, Senhor, de tudo que elas possam ter feito de mal, de errado, de abominável diante dos seus olhos. E o Senhor nesta noite as está justificando pelo poder do sacrifício da cruz e dando-lhes o Teu Espírito Santo. Que de fato eles sejam purificados pelo poder do sangue de Jesus, que eles recebam o Teu Espírito, Senhor, de amor, de fé, de sabedoria, de poder e de autoridade, para que como Teus filhos vivam na Tua presença todos os dias, na comunhão do Espírito Santo e também como verdadeiros discípulos do Senhor Jesus, caminhando, firmados no corpo de Cristo, em nome de Jesus. Oro profetizando sobre a vida desses que hoje foram salvos. Restauração, restituição, edificação, que eles vivam experiências contigo e que eles possam aprender a Te amar, andar nos Teus caminhos e Te servir todos os dias das suas vidas, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar um aplauso a Jesus por essas vidas salvas? Uhul! Dá um abraço aí neles. Isso, onde tem alguém de pé aí, precisa de um abraço. Esse abraço aí é o meu abraço. É o abraço de Jesus, através da igreja. Vamos ficar de pé? Quem gostou dessa palavra? Quem gostou de ouvir quantas coisas boas Deus tem preparado para você? Vai te abençoar na tua casa, vai te abençoar nos teus filhos, vai te abençoar no teu futuro, vai te abençoar no teu trabalho, vai te abençoar nos teus sonhos, mas é preciso amá-lo, é preciso temê-lo, é preciso servi-lo, é preciso se interessar por aquilo que também Ele espera de nós. Amém? Pai, eu Te dou graças por esse culto e peço que o Senhor continue trabalhando esta mensagem no espírito de toda a igreja
e produzindo, pela ação do Teu Espírito Santo, a ampliação dessa revelação e também os frutos dela, de forma que nós possamos Te amar, Te temer, termos prazer em Te servir e fazermos isso de toda a nossa alma e de todo o nosso coração. Eu oro pedindo que o Senhor abençoe a igreja com um coração de amor e de misericórdia, e que isso traga sobre a vida de toda a igreja o aperfeiçoamento, o crescimento espiritual, o incremento, Senhor, da vida de Deus neles e de todas as Tuas bênçãos, em nome de Jesus. Oro declarando, Senhor, que o amor do Deus Pai, a paz do Senhor Jesus Cristo, as ricas e poderosas consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a vida, a família, de cada um destes que aqui estão e também de todos aqueles que fazem parte do corpo dessa igreja, mas não vieram hoje Te adorar. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor os traga para a Tua presença e que nada falte a nenhum dos Teus filhos. Antes eles sejam abundantes em toda a vida, no espírito, na alma e nas coisas físicas, em nome de Jesus. Amém. Eu te amo. Uma semana maravilhosa para você. Deus te abençoe. Sê tu uma bênção, onde quer que você vá.